A paz de nosso Senhor Jesus Cristo aos prezados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Hoje estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da Escola Dominical. Espero que você esteja bem, que você esteja bem de saúde, que você esteja alegre, que você esteja com disposição para meditar nas coisas de Deus. Nós estamos vendo nesse trimestre uma série sobre o corpo, a alma e o espírito. Já vimos sobre o corpo, já vimos sobre a alma. Iniciamos na semana passada, na lição de número 10, sobre o espírito. E hoje, na lição de número 11, referente ao domingo 14 de dezembro de 2025, Dia Nacional da Bíblia, nós vamos ver a lição cujo título é O Espírito Humano e as Disciplinas Cristãs. Eu gostaria de ler um texto com você, em 1 Timóteo 4 e 8, para a nossa reflexão neste período. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Palavras do apóstolo Paulo. Senhor meu Deus, aqui estamos diante da tua palavra, Senhor, pedimos da tua graça, nos orienta pelo teu Santo Espírito, Senhor, para que nós possamos ter edificação, Senhor, em nossa vida espiritual. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aqui, neste versículo, Paulo falando a Timóteo, ele faz uma comparação entre o exercício corporal e a piedade. Piedade vem da palavra grega, eusebeia, temor de Deus. Então, o que ele está dizendo que mais importante que o exercício físico é o exercício espiritual. E o exercício espiritual é a piedade, o temor a Deus, nos aprofundarmos no temor a Deus. Nós temos, quando vamos, por exemplo, aprender uma língua, nós temos algum nível de dificuldade. Geralmente é mais fácil aprender a ler, depois escrever e, por último, o mais difícil é falar. Com alguma pequena variação, uma ou outra pessoa pode ter mais facilidade em escrever primeiro do que ler, mas a ordem normal é essa. Aprendo a ler, aprendo a escrever e depois aprendo a falar. E aí eu conheço uma nova língua. A vida espiritual, ela também tem uma dificuldade. Há níveis de dificuldades para nós termos uma vida espiritual saudável. Então, ler a Bíblia, orar e jejuar. Normalmente é mais fácil ler a Bíblia, depois orar e mais difícil jejuar. Também com uma pequena variação de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm mais facilidades
de ler a Bíblia do que orar. Outras têm mais facilidade de orar do que ler a Bíblia. Mas todas têm dificuldades de jejuar. E se eu quero ter uma vida piedosa, se eu quero ter um maior temor de Deus, eu tenho que praticar esses exercícios espirituais. Ler a Bíblia, orar e jejuar. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Olha, você se exercita fisicamente para viver, ter uma vida mais longa, mais saudável. Isso é bom, mas é muito mais importante você se exercitar nas coisas espirituais, como ler a Bíblia, como orar, como jejuar, porque elas te garantem uma vida melhor, não só aqui nesta terra, como no porvir. Então, o exercício da piedade é uma recomendação fundamental para a nossa saúde espiritual. Agora, eu sei que os irmãos têm dificuldades nessas áreas. Todo o cristão tem dificuldade em se exercitar lendo a Bíblia, em se exercitar lendo, orando e muito mais dificuldade em jejuar. Então eu preciso me perguntar o que me motiva a ler a Bíblia, orar e jejuar. Eu creio que uma resposta objetiva é que eu oro, eu leio a Bíblia, eu jejuo, porque eu quero uma resposta para as circunstâncias da vida. Voltando à comparação de Paulo com o exercício físico, quando você se exercita fisicamente, é que você quer uma resposta melhor para a sua condição física. Quando eu leio a Bíblia, quando eu oro, quando eu jejuo, eu quero respostas para as circunstâncias da vida. Nós queremos respostas para 3 motivos principais que eu destaco. Queremos respostas para as questões morais e éticas e espirituais. E aí eu leio a Bíblia, quando eu quero essas respostas. Quando eu quero uma resposta a um problema pessoal, eu oro. E quando eu quero resposta a uma fraqueza espiritual, ou seja, eu preciso de mais poder, eu jejuo. Vou repetir, tem 3 ferramentas recomendadas na Bíblia para nós sermos piedosos, termos mais temor a Deus, sermos pessoas mais espirituais. Leitura da Bíblia, e a leitura da Bíblia me traz respostas às questões morais, às questões éticas e espirituais. Quando eu tenho um problema pessoal, eu oro, é a ferramenta que eu uso, e quando eu quero mais poder,
porque me sinto fraco espiritualmente, eu jejuo. Tem vários exemplos bíblicos a respeito disso. Por exemplo, uma questão moral. Alguém lhe fez alguma coisa ruim e você fala assim, não, eu vou devolver essa. Você já ouviu a frase, fulano vai me pagar. Ou seja, você vai retribuir o mal que ele fez a você. Isso é uma questão moral. E aí eu vou consultar a palavra de Deus para esta questão moral. Lá eu pergunto, é certo retribuir o mal com o mal? E aí eu vou, por exemplo, no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 21, verificar o que Paulo diz a respeito. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aí eu encontrei uma resposta espiritual para um problema, para uma questão moral que eu estou passando de ira. Às vezes eu tenho um problema pessoal específico, e aí eu vou à oração. Vocês se lembram de Ana? Lá em 1 Samuel, capítulo 1, relata a história de uma mulher de Deus que sofria muito porque já estava se passando os anos e ela não tinha filho. Você tem problemas pessoais, ou seja, é um problema que é só seu. Não é um problema moral que nem esse que acabamos de ver, é um problema pessoal. É uma enfermidade, é não ter um filho, é uma dificuldade financeira. E aí você usa a ferramenta oração. Um problema moral, eu usei a ferramenta palavra de Deus. Numa questão pessoal, num problema pessoal, eu uso a oração. Lá em 1 Samuel 1:11, Ana orou. Diz assim, e votou um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Então, Ana faz uma oração com voto, ela é específica, eu quero um filho, Senhor. E eu quero um filho homem. E se tu me responderes, porque esse é o meu problema. Qual é o teu problema, meu irmão e minha irmã? Leve, usando essa ferramenta da oração diante de Deus. Ela orou, foi específica. Eu quero um filho homem. E aí ela fez um voto. Já junto à oração, ela já usou outra ferramenta que é a gratidão. Se tu me deres o que eu estou te pedindo, eu vou fazer um voto a ti. Esse meu filho vai ser consagrado inteiramente a ti. Ele não cortará o cabelo, ou seja, um voto nazireu, e eu o dedicarei a ti. Foi o que ela fez. Deus respondeu a oração, ela teve um filho, deu o nome de Samuel e entregou ao sumo sacerdote para que ele fosse criado e ensinado nas coisas de Deus pelo sumo sacerdote. Às vezes, nós temos um problema de fraqueza espiritual, nós precisamos de mais poder na nossa vida.
E aí a ferramenta espiritual é o jejum. Lá em Marcos 9, a partir do verso 13, conta a história de um homem que foi se queixar para Jesus. Ele falou: olha, eu tenho um filho e ele tem um demônio mudo, ele cai, se esperneia, espuma. Eu falei com teus discípulos para expulsar o demônio dele, mas eles não conseguiram. Eles estavam fracos espirituais. Às vezes nós estamos fracos espirituais. E lá em Marcos 9, 29, Jesus fala para os discípulos: ó geração incrédula. Essa casta só sai com jejum e oração. Precisa buscar o poder. Como nós vemos lá nos 7 filhos de Cefas, tá? A história está lá em Atos 19. Os 7 filhos de Cefas, sumo sacerdote, resolveram expulsar demônios. E passaram vergonha. Lá em Atos 19, 5 diz assim que o demônio respondeu, Atos 19, 15, melhor dizendo, respondeu aos filhos de Cefas. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Só jejum e oração nesse caso. O demônio via poder espiritual na vida de Paulo, que orava e jejuava constantemente, além de ser exímio estudante da palavra de Deus. Você está preparado espiritualmente para enfrentar demônios? Para nós concluirmos, eu quero deixar para você essa mensagem: praticar a leitura da Bíblia, a oração e o jejum fortalece a nossa vida espiritual. O segredo é simples: leitura da Bíblia, oração e jejum. A realização que é difícil. Se você quer resposta para os problemas da vida, trazendo orientação para decisões morais, consolo para problemas pessoais e poder para superar fraquezas, mostrando que a piedade, ou seja, o temor a Deus, é essencial para viver segundo os princípios cristãos e confiar nas promessas de Deus. Confie nas promessas de Deus. E isso só conseguimos lendo a palavra, orando e jejuando. Que Deus te dê força para você buscar as respostas para a vida, através da leitura da palavra, através da oração e através do jejum. Que Deus te abençoe. Vamos orar para que Deus possa falar com você, te fortalecendo nessas coisas. Senhor, meu Deus, te damos graças, porque tu nos traz ensinos preciosos na tua palavra, exemplos vivos, de como teus servos
Vence os problemas morais e éticos da vida através da leitura da tua palavra, que tem resposta para todas essas questões tão necessárias para o dia de hoje. Senhor, ajuda os teus servos, que nós saibamos orar a Ti quando precisamos de alguma coisa que está fazendo falta à nossa vida, como Ana orou por um filho. Às vezes orar por uma saúde debilitada, por um problema que um filho já tem. Para essas situações, Senhor, nos dá força, Senhor. Nos dá força também, Senhor, para te buscarmos em jejum, porque precisamos poder, o teu poder, para enfrentarmos os demônios que nos afrontam. E isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.